Olá, meu nome é Maria Elisa Nogueira Viane, sou estudante do terceiro ano do curso de Educação Física e Bacharelado da Universidade Estadual de Londrina. Meu orientador é o professor Dr. Marcos Polito e o título do meu projeto é Percepção da ingestão de cafeína e de placebo sobre o desempenho físico, uma revisão sistemática. A cafeína pode ser considerada um ergogênico nutricional por estar presente em várias bebidas, como por exemplo o café, o mate e entre outras. Pode ser considerada também um estimulante do sistema nervoso central. Já o placebo é considerado toda e qualquer substância sem propriedades farmacológicas. A ingestão de cafeína no meio esportivo aumentou devido a diversos fatores, como por exemplo, pelo seu efeito ergogênico, por aumentar o desempenho físico, por retardar a fadiga muscular, por aumentar o estado de vigília, diminuir a sonolência, aumentar a liberação de catecolaminas, aumentar a respiração e, consequentemente, a frequência cardíaca, aumentar o metabolismo e a diurese. Geralmente, os estudos com cafeína são feitos com delineamento cruzado randomizado, duplo cego e controlado por placebo. Porém, devido às diferentes abordagens experimentais utilizadas, os dados das pesquisas ainda precisam ser analisados de forma integrada para permitir uma compreensão mais adequada sobre a percepção da ingestão da cafeína e placebo no desempenho físico. Nesse contexto, revisões sistemáticas e meta-análises são ferramentas essenciais para condensar as evidências científicas com precisão e confiabilidade. Por isso, o objetivo desse projeto foi realizar uma revisão sistemática para verificar o efeito da percepção da ingestão de cafeína e placebo no desempenho físico. Então, a metodologia que usamos foi, primeiramente, uma busca de referência em base de dados, como, por exemplo, PubMed, Cielo e entre outras. E foram considerados para essa revisão experimentos controlados, randomizados ou não, que verificaram o efeito agudo da ingestão de cafeína e placebo sobre qualquer tipo de desempenho físico. Após a gente selecionar os estudos, foi feita uma extração dos dados desses estudos selecionados. E os dados extraídos foram as variáveis do treinamento, como volume e intensidade, dosagem de cafeína, características da amostra como sexo, idade, estado de treinamento e entre outras. E também a percepção da amostra em relação à ingestão de cafeína e placebo. Após a extração dos dados, a gente analisou todos esses dados. Como resultado disso, após 10 estudos selecionados, 6 deles eram sobre o desempenho no ciclismo e 4 no treinamento resistido. Ao todo, foram 175 sujeitos, sendo 174 homens e apenas uma mulher. 9 desses estudos foram com sujeitos treinados e apenas um estudo com sujeitos destreinados. A idade deles era entre 21 e 38,1 anos, o peso corporal entre 71 e 79,8 quilos e a estatura entre 171,7 e 181 centímetros. Independente do tipo de desempenho, podemos concluir que a cafeína aumentou o desempenho. 2. Sujeitos que acharam que ingeriram placebo tiveram tendência ao menor desempenho. E 3. Sujeitos que acharam que ingeriram cafeína apresentaram um desempenho melhor. O aumento do desempenho pela ação da cafeína pode ser explicado, pois o efeito ergogênico da cafeína durante o exercício parece se relacionar com a estimulação do sistema nervoso simpático e, consequentemente, o aumento da liberação de catecolaminas durante o esforço, o que pode repercutir tanto no aumento da força muscular, da potência e da capacidade de tolerar o exercício por mais tempo. Por outro lado, o aumento do desempenho pela ação do placebo pode ser mediado por uma variedade de fatores. Por exemplo, efeitos colaterais percebidos, expectativas habituadas, confirmação de manipulação bem-sucedida, hábitos de consumo de cafeína pré-existentes e o modo de manipulação da expectativa. Dessa forma, quando o sujeito ingere o placebo, mas acredita que ingeriu cafeína e os efeitos da cafeína são conhecidos, é possível que o indivíduo experimente alguma sensação semelhante da ingestão de cafeína. E se isso ocorrer, provavelmente seu desempenho será maior comparado à ingestão de nenhuma substância.
Porém, algumas limitações devem ser mencionadas, como não foi possível fazer o tratamento meta-analítico devido à grande diferença metodológica entre os estudos, e não foi possível separar por tipos de desempenho físico ou modalidades esportivas. Como conclusão, o desempenho físico pode melhorar por meio da ingestão de placebo, desde que o indivíduo acredite que ingeriu cafeína. E, devido às limitações apresentadas, ainda são necessárias novas pesquisas para confirmar esses achados. Meus agradecimentos vão para a Universidade Estadual de Londrina, Governo do Estado do Paraná e a Fundação Araucária. Obrigada pela atenção.